A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é: quem pode esconder-se do Senhor? Ou quem pode se esconder, depende de quando você quiser. E me veio à memória, me veio à mente muito, quando eu estava meditando sobre essa palavra, a gente quando criança, né, a gente quando ainda, eu não diria inocente, né, porque, como o Marco disse outro dia, não há inocência. Mas há uma falta de compreensão de muitas coisas, né, e eu creio nisso. E quando a gente não tem ainda todo esse entendimento, costumávamos nos esconder, né, dos pais ou de alguém, colocando a mão no rosto, né? Eu sei que você não lembra disso, né, porque você já está passado aí dos 40 anos, aí a gente vai esquecendo. Mas você sabe que fez por causa dos seus filhos. Né? Quando você fazia isso, ou quando a pessoa faz isso, ela pensa, a criança, né, pensa que ela está escondida, que ninguém está vendo. Ela põe a mão no rosto, ou põe um pano, ou põe alguma coisa e acha que ela ali está, ninguém está vendo. E tira a mão, e aí parece que agora ela, mais ou menos tipo aquela coisa né? Quem é esse? É o Sérgio. Sem óculos, quem é? Ninguém sabe. Mas com óculos, é o pastor Sérgio. Então, não é aquela coisa do super-homem? Vocês já viram? E a gente cai nessa, né? Mais ou menos isso que as crianças fazem. Elas se escondem, põe a mão no rosto, está escondido. Tira a mão do rosto, está visível. Só que a gente está vendo tudo, né? E agora você, quando vê isso, né? Você, quando olha para o seu filho fazendo isso, você fica assim, mas olha... Você se diverte, né, na verdade. A gente se diverte, porque até faz, exatamente. Foi para onde, né? E a criança fica toda cheia de si. Essa era a imagem que me vinha à cabeça, à mente, quando eu pensava no Deus que nós servimos, o Deus onipresente. Né? Assim como nós, os pais, ainda que um filho possa estar oculto dos pais por um pouco de tempo, por uma outra situação, mas sempre nós vamos encontrar. Agora imagina se nós, pais, né, encontramos. Eu já perdi o Aécio no aeroporto, ou não fui no shopping? O Aécio já se perdeu de nós no aeroporto. Era em São Paulo ou era em Maputo? Era pequeno o aeroporto. Mas a gente, também não ia ser difícil encontrar, né? É um pontinho branco no meio de uma xícara de café, era o Aécio, não é? E nesse pensamento, nessa ideia, o Senhor tem ministrado muito forte ao meu coração que ninguém pode esconder-se do Senhor. Ele sempre irá nos encontrar. Amém? O Senhor, Ele é onipresente, o que significa que não há lugar, não existe a possibilidade de nos ocultarmos dele. Fazendo ou não a sua vontade, ele sabe exatamente quem somos, onde estamos e o que estamos fazendo. E ele não desiste de nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos. Capítulo, ou Salmos, alguém disse que não pode dizer capítulo, né? 139. Olha, pensa numa coisa que me chateia quando uma pontinha da minha Bíblia dobra. Dá vontade de pegar um ferro e passar, ela ficar de novo. Salmos 139. Versículos 7 a 12. Sem que pergunte, né? Já tem misericórdia, em nome de Jesus. Pode encontrar o Salmo 139, versículo 7 em diante. O 7 até o 12 nós iremos ler. Amém? Glória a Deus. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A palavra que nós estamos lendo é um salmo de Davi, e Davi é um homem que, nós conhecendo a história dele, sabemos que é um homem que teve muitos altos e baixos, muitas idas e vindas. Foi um homem que viveu situações muito difíceis na vida dele. É um homem que viveu em montanhas e vales, em palácios e em cavernas. E ele diz este salmo. A Bíblia NBVP diz assim, o mesmo texto que nós acabamos de ler: é impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da tua ou da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, o Senhor também está lá. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano com os primeiros raios da manhã, mesmo ali a sua mão direita me dirigirá. Os meus passos e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor, a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. E eu louvo a Deus, queridos, porque Ele é um Deus que está sempre falando conosco. Onde quer que você esteja, Ele está sempre falando com a gente, Ele está sempre mostrando algo. E eu comecei há poucos dias um trabalho, os irmãos têm conhecimento disso, e pense num lugar, eu entendo porque quando Deus queria falar com Jeremias, Ele disse, vai à casa do oleiro. Porque se você quer ouvir Deus, é num lugar onde você está trabalhando. Deus fala conosco. Quando você está dirigindo, Deus fala contigo coisas que não fala. Quando você está sozinho em casa. E de repente eu começo a olhar para algumas coisas e eu digo assim para mim mesmo, eu não vou exagerar no cuidado nessa parte, porque vai ficar escondido, ninguém vai ver. E aí eu vou fazendo outras coisas e aquele negócio fica lá me incomodando. Mas o Senhor está vendo. Mas Deus está vendo. Aí eu tenho que voltar lá e fazer a correção que tem que ser feita, mesmo que vai ficar por baixo de tudo. Isso me lembrou quando lendo a história, quando os monges construíam as catedrais europeias. E numa dessas construções, um fiscal da obra viu que havia um monge demorando muito numa parte do telhado. E ele subiu lá para ver o que ele estava fazendo. E ele estava trabalhando num encaixe, num canto, na biqueira do telhado da catedral. E o fiscal disse, mas você está caprichando demais nisso, vai ter forro por baixo, vai ter telhado por cima, ninguém vai ver isso. E o monge disse para o fiscal, mas Deus vai. E eu não estou fazendo isso para homens,
eu estou fazendo isso para Deus. Porque ninguém pode esconder nada de Deus. Quando Davi escreve esse salmo, queridos, eu preciso que você entenda que ele escreve com muita propriedade. Porque é um homem que teve esses momentos, essas situações. E às vezes você pensa, né, eu vou fazer tal coisa, porque lá o Senhor não vai me encontrar, o Senhor não vai me alcançar. Eu vou para tal lugar, porque lá o Senhor não vai me alcançar. E nós estamos redondamente enganados. Alguns homens na Bíblia foram exemplos dessas situações, né? Nós tivemos o caso de reis que tentaram se esconder para não ser ungido. Mas eu quero compartilhar com você, no livro dos reis, no primeiro livro, escrito aos reis, ou dos reis, né? Não foi escrito aos, no capítulo 19, e eu acredito que a maioria dos irmãos conhecem, primeiro livro dos reis, capítulo 19, e o versículo, vários deles, deixa eu primeiro te colocar aqui diante de uma situação. Mas vamos a partir do primeiro versículo. A história contada aqui numa sequência, desde os versículos anteriores, fala sobre um profeta chamado Elias. Esse profeta Elias, no capítulo 18, enfrenta cerca de 450 profetas de Baal. Esse Elias, queridos, ele desafia esses profetas a clamarem ao Deus deles, porque ele diz, fazendo aí uma menção, o 18, versículo 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Sabe esse povo que não toma uma decisão? Nós estamos acostumados com eles, porque ouvem a palavra. Eu gosto, por exemplo, quando alguém diz que é satanista. Porque ele diz que é satanista, que ele vai para o inferno, eu gosto? Não, eu gosto porque ele tem uma definição na vida dele. E ele não me deixa eu perder tempo mais com ele, porque a hora que ele diz que não quer Deus, que ele quer o Satanás mesmo, então segue com Satanás. Mas alguém que não me diz nem uma coisa nem outra, me deixa numa ansiedade, porque o que eu faço? É esse povo aqui. Eles agora estão andando segundo os costumes dos povos que eles conquistaram. Estão fazendo aquilo que faziam os povos, as mesmas coisas que fez Deus rejeitar esses povos, agora eles estão fazendo. E Elias desafia. E nesse desafio, ele passa a fio da espada 450 profetas de Baal, porque eles clamam a Deus, Baal, e Baal não responde. Por quê? Porque a Bíblia diz: tem ouvidos, mas não, tem olhos e não, tem nariz e não, tem boca e não, tem mãos e não, tem pés e não. Então vai fazer o quê? Vou clamar um Deus desse, que nada pode fazer? Clamar o dia inteiro, diz a palavra. Capítulo 18, depois você lê em casa. E não aconteceu nada. Cortaram-se, se batiam, se chicoteavam, se flagelaram para ver se comovia Baal. Mas como comover algo inanimado? É como você clamar uma coluna dessa, Robson. Ela vai fazer o quê? Ela é uma coluna. Ela cumpre o papel dela de segurar o teto aí, mas fora isso, não faz mais nada. Não tem utilidade nenhuma. E aí quando Elias clama ao Senhor, mandou jogar ainda água no sacrifício. Enche de água aí, porque pode ser que vocês digam que a lenha estava muito seca. E ele clama ao Senhor, o Senhor responde. Agora, ele vai... essa situação, essa história vai chegar aos ouvidos de uma pessoa chamada Jezabel. E agora essa Jezabel, que era uma assassina de profetas, já havia matado muitos profetas,
vai começar a perseguir a Elias. E Elias então começa essa jornada do capítulo 19. E diz ali: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem, aliás, um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha, ameaça. Ele acabava de, em o nome do Senhor dos Exércitos, vencer 450 profetas. E agora ele está correndo com medo de uma mulher. Cuidado. Amém? Há um parêntese aí para mais tarde, para outro tempo. 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O que diz o Salmo 139? Se eu tentar me esconder no reino dos mortos, ainda lá o Senhor vai estar. A primeira coisa, Elias tenta se esconder na morte. Ele não estava desejando suicidar-se. Aliás, quem tenta suicídio, na verdade ele quer terminar com algo, ele quer acabar com algo. Ele quer acabar com alguma situação que ele está vivendo. E ele acha que esconder-se na morte vai resolver. Quando a morte sem Deus tem um lugar específico, direto, que não é o reino eterno, não é o reino do Pai. Então, ele começa a clamar: Senhor, sabe de uma coisa, que eu já vivi dias de angústias, em que eu fiz essa oração. Eu disse: Senhor, chega. Mas há dias, isso que a gente quer isso. Sabe, já basta. Já chega. Eu já sofri demais, eu já tive com um grande homem de Deus, um homem que eu respeito muito, que disse a mim coisas como essa: se eu tivesse morrido em tal dia, eu não teria visto o que eu estou vendo agora, e eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo agora. Mas ninguém pode se esconder de Deus. Amém? Ninguém pode esconder-se de Deus, porque Ele vai nos encontrar, não importa. Ele diz no Salmo 139 que as trevas para Ele é a mesma coisa que a luz. Não tem distinção, não tem diferença nenhuma. Ele então pede a morte. Ele corre para um deserto, né? Ele fica sozinho. Ele tenta se esconder no deserto. Ele pede a morte: eu quero me esconder na morte. E aí diz o 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. O Senhor está em todo lugar. E às vezes a gente pensa em desistir, Marco. Às vezes a gente diz assim: Senhor, eu creio no Teu nome. Eu tenho Te servido. A gente sabe que não há mérito em nós. Mas é isso que Elias disse: Senhor, eu tenho sido fiel. Ele vai dizer aqui mais à frente: eu tenho sido fiel, obedecido a Tua palavra, mas eu não aguento mais essa perseguição. Eu não aguento mais pessoas tentando me matar, me destruir. Você sabe, querido, você já ouviu palavras que desmotivam você algum dia? Você já ouviu? Você ouve? Palavra que é para te colocar para baixo. Você ouve? De pessoas que você ama. Eu ouço isso todos os dias, várias vezes por dia. Pessoas que eu amo me mandam mensagem, fazem postagem, me ligam,
E eu digo, Senhor, tem hora que dá vontade, sabe? Senhor, chega. Mas Deus sempre nos encontra. Ele tem sempre um anjo dele tocando em nós, chacoalhando nós, e dizendo, ei, levanta, não acabou ainda, não chegou a tua hora. Quando chegar a hora, o próprio Deus nos esconderá nele, mas fora da hora dele, ninguém pode se esconder. Ele vai nos esconder nele quando chegar a hora. Sem cumprir o nosso papel, sem cumprir o nosso propósito, não. Ele então levanta. Olhou ele e viu, versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Ele é tocado pelo anjo. Ao acordar tem lá pão, ele está num lugar deserto. Tem lá pão e tem lá água. É o que nós chamamos de uma cristofania, de um tipo do Cristo. Porque em João capítulo 6 ele diz que ele é o pão da vida. No capítulo 4 de João ele é a água da vida. E então, o que eu preciso quando eu estou num momento de luta, de dificuldades, eu preciso do pão da vida e eu preciso da água da vida. E esse chama-se Jesus Cristo. É quando eu estou lá com a minha mãe num leito, numa cama, sem comer o dia inteiro. Eu a pego no colo e digo, Senhor, me socorre. E Ele, o pão da vida, a água da vida, vai estar lá para te sustentar, para te restaurar. Eu falei com o Cícero, 4 horas da tarde. Ele estava abatido. Na voz eu sabia. Estava triste. Mas estava confiando em Jesus. Mas o Senhor o achou lá, naquela hora, e o socorreu. Elias está aqui, não quero mais, estou desistindo. Versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ainda há uma caminhada, Ive. Ainda há uma caminhada, Leão. Ainda há uma caminhada, Cauê. E nós precisamos nos alimentar do pão da vida para aguentar o tempo que nos resta. Sabe, queridos, não vejo, humanamente falando, uma perspectiva de melhora. Pensa isso. O mundo vai de mal a pior. Cada dia, eu parei de ver notícias faz alguns dias, e cada vez que eu olho, agora tem um pastor na Bahia, tem que, durante um mês no culto lá, tem que pedir perdão porque falou mal de homossexuais e disse para ninguém comprar 1 ou 2 marcas porque apoiou o homossexualismo. Eu quero dizer aos irmãos que eu vou preso, viu? Se promotor bater aqui para dizer que eu tenho que pedir perdão por dizer uma coisa que eu creio, segundo a palavra, um país onde eu tenho liberdade para dizer aquilo que eu creio, professar a minha fé, e a minha fé diz que nasceu homem e nasceu Deus criou homem e Deus criou mulher. Então, pode ter certeza. O amigo lá regou. Vai fazer 30 dias de culto lá. Todo culto, durante um mês, ele vai ter que ir pedir perdão à comunidade, ele não sei o quê. Se me obrigarem a isso, pode ter certeza que eu vou pagar. Mas não vou recuar, queridos. Vocês me conhecem. Nós vamos fazer culto na cadeia. Não tem jeito. O Cauê assume. Ele já tem a barriga e a barba, né? Não falta muito para ele. Por quê, queridos? Porque o mundo que nós estamos vivendo só vai nos puxar para longe. Para longe do Senhor. 2 anos de pandemia. Cadê os irmãos da igreja?
O remanescente fica. O remanescente, sabe quem é, queridos? Os escolhidos do Senhor. Ele vai dizer aqui: eu separei alguns, Elias. Eu separei alguns para mim. Mas quem não é, querido, arrega mesmo. E tem mais: prega, e prega bonito contra a congregação. Que não precisa, que não tem, que não é necessário, que nós somos nós e Deus e acabou. Mas não é bem assim. Então, versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. A palavra pão aqui é a mesma palavra usada para o maná, o pão que veio do céu. Você já parou a pensar que o povo comeu 40 anos esse pão? Que morria de velhice, morria por outras situações, mas de fome? Não. E caminhar num deserto. Sabe, imagina a força desse pão. Ele comeu 2 vezes desse pão, Letícia, e caminhou 40 dias. É que o nosso vira, né? 40 dias e 40 noites, caminhando. A gente faz uma caminhada de 2 quilômetros e já está morrendo. Palmo de língua para fora. Esse homem caminhou 40 dias e 40 noites. Foi até o monte Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa... Deus queria que ele ficasse na caverna? Hã? Por que ele foi para uma caverna? Ele estava se isolando de novo. Porque mesmo que você viva experiências com Deus fortes, tremendas, a gente é humano. A gente acaba, sabe, sucumbindo para determinadas situações. A gente não tem apoio do que está do nosso lado, é difícil. Primeiro que ele já largou logo. Aliás, não é nem o apoio que não vem. É o apoio que a gente mesmo coloca para fora. Quantos de nós vivemos uma situação difícil na vida sozinhos? Sozinho. Não fala para ninguém. Por algumas razões, mas a principal delas é o orgulho. A principal razão que não te deixa falar das situações que você está vivendo, das lutas que você está vivendo, é o orgulho. Ferramenta de Satanás para você andar sozinho, porque uma presa sozinha é uma presa fácil. Porque, irmã, se você estiver só, não tiver com quem você falar, irmã, às vezes a gente só precisa falar, porque aquilo que a gente está vivendo às vezes não tem solução. A gente queria que alguém ouvisse a gente, só isso. Mas quando você acumula isso, acumula, quando você percebe, querido, você está desistindo da vida, você não aguenta mais. Mas ninguém pode esconder-se do Senhor. Mesmo lá na caverna, ainda que eu vá no mais profundo abismo, o Senhor está ali. Para onde eu vou correr? Para onde eu me esconderei da tua presença? Ele é fortalecido pelo pão, mesmo tentando se esconder num deserto. Ele tenta se esconder na caverna, o Senhor não permite. Ele diz: onde passou a noite? Versículo 9 ainda. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo? Cauê convidou 5 pessoas para a comunhão. Eu convidei 2 e levei chumbo dos 2. Cauê convidou 5, levou bolo dos 5. Hein? Sabe qual é a experiência? De 100, 25%. Se pensar nos leprosos, 10%. Só um que voltou. Então o evangelho tem que ser pregado mesmo, queridos.
Tem que ser mesmo aberto para todo mundo. Sabe por quê? Porque Paulo diz, eu me fiz de tudo para por todos os meios levar alguns à salvação. Então, Cauê, renova as forças, não desista, continue, tem que evangelizar, tem que continuar pregando, tem que continuar martelando. Eu disse a um deles que me deu bolo, não vai hoje, mas amanhã vai para o culto. Ele disse, vou. Não veio de novo. Mas veio meu amigo flamenguista, que vai virar vascaíno. Está repreendido, né? Porque é luta, querido. É batalha todo dia, não é brincadeira não. Para te esmurecer, para te deixar abatido e dizer, não, não vale a pena, vou desistir. Quantos? Você fala, ministra, ora, paga preço, se desloca. Queridos, eu vou na chamuteba, se for preciso, para uma alma entregar a vida a Jesus, eu vou. Ontem você não sabe o tanto que me coçou a mão para ir lá em União. Eu estava muito estourado, mas eu fiquei até umas 9 horas da noite em casa pensando, eu devia ter ido. Fiquei muito feliz com o seu testemunho agora de que a sua mãe ficou melhor lá. Porque eu sei o valor que tem uma alma. Porque eu sei o preço que Jesus pagou pela minha vida. Que ninguém dava um centavo, mas Ele deu a própria vida por mim. Então vale a pena pagar preço, fazer sacrifício, sabe, compartilhar, pegar alguém, levar. Marco foi pegar os meninos, leva para ali, leva para acolá. Por que a gente faz isso, queridos? Por causa do Senhor, porque vale a pena ver vidas aos pés do Senhor. Vale a pena. Você está fazendo o quê? Sai da caverna. Tem pessoas precisando ouvir, tem pessoas precisando ver o Evangelho. Elias, teu lugar não é na caverna. Sai. Se a Mari Menezes, Mari Menezes Store for um esconderijo, Deus vai explodir ela. Não deixa não. Tem que ser uma ferramenta para falar de Jesus. Se não for, não serve. Se vender tomate for uma caverna, Deus vai estourar. Porque é isso que eu estou dizendo. Se o meu laboratório for uma caverna, Deus vai tirar. Porque há lugares que a gente se sente confortável, querido. E ninguém inquieta. Você já pensou, ninguém está te incomodando. Ninguém está relando. Você pensa o que é o cabo aí passar uma tarde e o Cauê tomando banho só de short. Porque a beleza, queridos, está nos olhos de quem vê. A Edivânia tem um olhar perfeito para o Cauê. Mas quem está em volta... Mas por causa do amor de Jesus, eu sei, amo esse cara. Ele sabe disso. A gente brinca essas coisas, mas eu sei o que Deus tem feito na vida desse menino aí. Que mesmo que a gente olhe e diga, ainda falta muito, eu digo, já andou muito. Alguém olha e diz, falta muito, eu digo, eu olho para ele, já andou muito. Onde estava? Para onde está hoje, querido? Mas vale a pena por causa do amor de Jesus. Sabe, tá junto, paga preço. Sabe o que era confortável? Era ficar em casa. O Robson tem piscina na casa dele. Churrasqueira e tudo mais. E churrasqueira no carvão, né? O Zé Carlos ontem estava pela hora da morte com a churrasqueira do Cauê. Mas por que fazemos, queridos? Um Antoninho da vida, um Seu Júnior, um Wallace que estava lá, os nossos filhos que crescem junto conosco, vendo que não precisa de droga, de bebida, de cigarro, de porcaria nenhuma para se divertir. Vale a pena. Sai da caverna, Elias. Não é teu lugar a caverna. Jesus disse em certo momento, ninguém constrói uma cidade no topo do monte para escondê-la. A cidade construída no monte é para todos verem, e eles veem todos. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo da mesa, acende a luz para colocar num lugar alto, para iluminar. Ele está falando de quem? Está falando de nós. Você não entregou a sua vida a Jesus para se esconder, não, querido.
Você entregou a sua vida a Jesus para você ser espalhafatoso mesmo, chegar no lugar e dizer, cheguei. Cheguei. Tem que ser desse jeito. É que aí tem um meme aí de um cachorrinho, mas muito engraçado. Porque nós não devemos, queridos, estar escondidos. Letícia, você não entregou a vida a Jesus para estar escondida. Cícero, não entregou a vida a Jesus para estar escondido. Tem que chegar lá no União mesmo e bater no peito e dizer, é Jesus aqui. Porque Deus te chamou para um propósito. E não é para se esconder. Ah, vão rejeitar? Vão. Vão mangar de você? Vão. Mas problema de quem faz isso, queridos. Porque o nosso papel não é nos escondermos. Elias, você está fazendo o que aí? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Olha a maneira como você se enxerga, querido. Você está sozinho? Quando você está só? Você está só quando você quer. Quando você decidiu que não quer ajuda de ninguém. Primeiro, Deus está com você. Primeira coisa. Mas Deus, queridos, usa os seus agentes, os seus anjos aqui na terra. Quem são eles? Cada um de nós. Sabe, eu sei que não é todas as pessoas que podem ouvir determinadas coisas, mas há de ter alguém que o Senhor colocou ao seu lado para te ouvir. Não ande só, não carrega só. Elias tinha um servo, ele deixou o servo para trás. Nem esse ele quis, porque ele estava querendo se esconder. Mas ninguém pode esconder-se do Senhor. Ele sempre vai nos encontrar. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui? O que você faz se escondendo? E ele mais uma vez respondeu, Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Querido, nós estamos vivendo o mesmo tempo hoje. Porque homens que se colocam a favor das coisas certas, das coisas de Deus, estão sendo assassinados. Espiritualmente, moralmente. Quando você se coloca pelas coisas certas, seu lugar vai ser cadeia, prisões. João Batista, porque não aceitou os desmandos de um imperador, perdeu o quê? Perdeu a cabeça. O mundo não quer a verdade. O mundo quer oba-oba. O mundo quer reuniões almáticas. Não querem reuniões espirituais. O mundo quer uma reunião homocêntrica. Não quer uma reunião Deus no centro. O mundo quer fazer um culto para as pessoas. Mas a Bíblia diz que devemos prestar culto a Deus, não às pessoas.
As pessoas têm que se juntar, se unir, para prestar culto ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Mas se você levantar pela verdade, as pessoas vão te matar, vão te cancelar. Pastores que começam a andar pela verdade eram conferencistas, nunca mais têm convite, nunca mais recebem um convite, nunca mais é convidado para lugar nenhum, para pregar em lugar nenhum. Experimenta dizer a verdade. Experimenta dizer o que as pessoas precisam ouvir. O próprio Jesus, quando disse o que tinha que ser dito, claramente os homens o abandonaram. Então esse é o evangelho que eu creio. Mas não é o evangelho que me diz para me esconder. É o evangelho que me diz para me ir à frente, para eu me mostrar. Não no sentido de ser amostrado, mas no sentido correto. Porque o mundo precisa de prumo, o mundo precisa de equilíbrio, e só a igreja de Jesus pode fazer isso. A igreja de Jesus, não a congregação Fonte da Graça, a igreja de Jesus. Entenda bem o que eu estou lhe dizendo. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Diga para o seu irmão: volta para o teu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, irmã Luciana. Mas você tem um caminho que o Senhor te deu. E eu sei que tudo que vier aí por exterior é para te tirar dele. Porque é assim comigo, não é? Estou falando que é você, não. Todo mundo, todo dia tem N tentações, situações para te levar para longe do Senhor. Elias, você tem um caminho que eu te dei. Você tem uma missão. Mariano, você tem uma missão. Irmã Ana, você tem uma missão em Deus. Cícero, tens uma missão. Lidiane, a minha vizinha que está ali, que eu não sei o nome dela. A vizinha da Lidiane. Hã? Nete. Não é Janete, não, é? Marinete. Luzinete. Leonete. Irmã, você tem uma missão. Pensa que você veio aqui porque você é vizinha do Zé, não. Sabe, Deus nos encontra, não importa onde nós estamos. Deus nos encontra e Ele usa os seus anjos. Talvez eles são só os anjos, mas Deus tem um propósito muito específico para a sua vida, que ninguém pode cumprir, só você. Ele então volta para o caminho do deserto, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu. Deus já colocou alguém no seu lugar? Se Deus não colocou, então sai da caverna. Já tem alguém fazendo o que você faz? Se não tem, então sai da caverna. Deus já te disse para parar? É o que eu ouço o pastor Celso falar com 60 e tantos anos, que ele tem. Diz que não vai parar ainda. Só quando Deus mandar. Quando é que Deus manda um profeta parar? Aí nós paramos. Mas enquanto houver fôlego, Cícero, há um prazer em nossa vida de fazer a vontade do Senhor. Não é? Você está em casa, às vezes, uma semana, duas, sem fazer nada, vai dando um desânimo. Você pega um caminhão, vai ali 2 dias, o cara chega, parece que até o sangue renova. Né? A gente chega, fica numa energia. Nós não podemos parar. Só quando o Senhor mandar. Amém? Ele diz: quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu. Pensa que Jezabel é alguma coisa? Você pensa que ela vai fazer alguma coisa contra você? Você acha que alguém pode ser teu inimigo se eu estou lutando a teu favor?
Quando o Senhor está lutando a nosso favor, queridos, ninguém pode se levantar contra nós. Aliás, pode até levantar, mas ficar de pé não fica. Ficar de pé não fica. Não por causa da tua força, da tua habilidade, mas por causa da justiça do Senhor. Ele é justo. Ele é Deus, queridos. E Ele te deu um propósito, Ele te deu uma missão. E não vai parar contigo enquanto não acabar, não cumprir. Não adianta tentar se esconder. Você vai cumprir. Zé, não adianta tentar se esconder. Ele conhece exatamente o chão da Jaqueira, aquela ruazinha, aquela casazinha onde você está. Você já parou ali numa praça, tomando com os amigos, e Deus mandou um anjo na tua barba lá te dizer algo, não disse? No meio de um monte de gente, Zé, como é que alguém chega, que não te conhece, chega diretamente em você? Você acha o que é isso? Ninguém pode se esconder de Deus. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe exatamente quem somos, onde estamos, qual é o propósito. E aí o versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram e toda a boca que não o beijou. Quando eu leio essa parte, queridos, me dá um aperto no coração. Porque eu, no tempo da minha ignorância, Cício, eu ajoelhei em frente a Baal. Eu beijei a fita. Mas eu conto hoje com a misericórdia do Senhor. E que Ele me mantenha na lista dos remanescentes dEle. Porque jamais vou me dobrar de novo. Jamais. Jamais me dobrarei novamente, Ivete. Enquanto eu não sabia, era uma coisa. Mas agora eu sei. Sabe o que Ele está dizendo? Elias, você não está só. Eu separei os meus. Eu sei quem são os meus. E eu separei não para colocá-los dentro de cavernas, mas para serem expostos, para se levantarem em o nome do Senhor. Mas eu disse a você, depois desse processo, ele vai encontrar com Eliseu, ele cumpre o propósito que o Senhor determinou para ele, no capítulo 20, do versículo 9 em diante, no capítulo 20 de 2 Reis. Aliás, perdão, queridos, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 9 em diante. Aliás, versículo 9 e 11. Amém? Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse-lhe Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Ou seja, aquilo que você foi, Elias, eu quero ser 2 vezes mais. Mas também, Edivânia, as lutas de Eliseu, de Elias também. Porque Eliseu vai sofrer, queridos, do mesmo jeito que Elias sofreu. Então, muitas vezes, Mário, nós queremos o cajado, o manto de alguém, porque nós só olhamos um lado. Nós não olhamos o outro lado. A gente só olha o lado da selfie. A gente não olha os momentos que não tem selfie. No momento da selfie eu queria ser igual aquela pessoa. Olha como ela fez aquela selfie, olha aquela roupa, olha a comida que ela está comendo. Mas ninguém vê o outro lado. Ninguém vê o choro, ninguém vê as lágrimas, ninguém vê as lutas, as dificuldades. E Eliseu pediu isso. Versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Quem dá o que você precisa não é homem, é Deus. Não é o Sérgio que vai te dar o que você precisa.
Então, quando chega num lugar, quando está numa situação, não espere. Busque no Senhor. É Ele quem dá a Mariana. Eliseu pediu a Elias. Mas Elias disse: você me vê ser tomado. Sabe por quê? Porque se você me vê, significa que Deus quer que assim seja na sua vida. Se Deus não deixar você ver, porque não é assim que vai ser. Amém? Então ele dá essa colocação bem, mesmo assumindo a responsabilidade até um ponto que era dele. Mas depois do que é dele, querido, só o Senhor. Versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E aí nunca mais será visto. Haverá um momento, irmã Lidiane, que o Senhor vai nos esconder. Nesse momento é possível, pode, mas fora dele não podemos nos esconder. Nem atrás do nosso filho, irmã Divânia, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Aprenda com as africanas. Elas pegam os meninos, colocam na capulana, amarra na cacunda e faz tudo. O menino não empata ninguém lá, não atrapalha a vida de ninguém lá. E nós às vezes achamos que não, porque é um momento e isso e aquilo, e deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aliás, usa, né? Porque você já pensou que gancho que é uma Edivânia no corredor Vera Arruda com o Theo? Quantas mães ela vai evangelizar lá? Eu com a minha cara vou lá, não consigo nenhuma. Mas ela com o Theo lá, você acha que vai parar alguém, vai perguntar? E ela não pode falar de Jesus? Pode. Até com cachorro, né? A gente evangeliza. Saiba passear com o cachorro. Ele então é escondido no Senhor. Amém? Ele não pôde se esconder do Senhor, mas o Senhor o escondeu nele. Amém? Quando? Quando eu cumpri o meu propósito. Quando cumpri o meu alvo, o meu objetivo, para que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor te colocou na casa onde você está, na família onde você está, no grupo social que você está, quem você tem acesso? Eu não vou evangelizar biólogos. Tentei uma conversa com o Wallace ontem, não deu certo. Deixa para Ive mesmo, que é melhor. Vou falar de coisas do biomédico lá sei de nada. Mas, se Deus te colocou num lugar, queridos, é porque Ele tem um propósito. Você vai alcançar um grupo. Há um propósito de Deus na sua vida. Você está fazendo cuidado dos idosos, né, irmã Luciana? Cuidado de pessoas. Você já parou a pensar o que Deus quer fazer através da sua vida? Quantas pessoas, nós fomos lá para aquele canteiro ali da Ponta Verde, um dia desses à noite. Chegamos lá, já foi direto numa senhora que estava lá, carente, necessitada de Deus. Não sei se Janete ainda mantém contato com ela ou não, mas pessoa carente, necessitada de Deus, perdeu o marido, vive sozinha com uma cuidadora, mas fim de semana fica só. Cadê a igreja para ir lá buscar ela para um culto? Não, eu não posso, tem que dormir à tarde. Mas o carro podia ir buscar aquela senhora. Viu, irmã Janete? Só que a gente está muito acomodado. Ah, não, é o Canaã, ninguém quer ir. Queridos, Canaã é lugar abençoado. É o lugar que o Senhor escolheu. Um lugar de vidas que vão ser transformadas aqui nesse. Então não se envergonhe, não. Traga, mas trabalhe as vidas das pessoas antes. Porque se chega aqui, ouve algumas coisas, vai ficar bravo com a gente, mas o Senhor pode te esconder, mas você não pode esconder-se dele. Amém? Repita comigo: eu posso, o Senhor pode me esconder, mas eu não posso me esconder dele.
O que nós estamos deixando de fazer? Escondidos atrás de uma pandemia, de um trabalho, de uma profissão. A minha hora acabou e ainda está com 30% do que eu tinha que falar. Homens e mulheres, queridos, na Bíblia, tiveram essa tentativa. Eu falei no início sobre Saul. Saul tentou se esconder no meio das bagagens, né? No livro de Reis também. Gideão tentou se esconder onde? No lagar. Aí Saul escondido no meio das bagagens, alguém diz, olha, tá ali. Sempre vai ter alguém que vai te apontar aqui. Você está ali querendo se esconder, dá um jeito. Vai chegar. Tentaram esconder o próprio Davi. Às vezes não é nem você que quer se esconder, é as pessoas que te escondem. Cadê Davi? Estava onde? Atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Mas mesmo que colocaram todos à frente, Deus sabia onde Davi estava. Não está aí não, meu escolhido. Vai lá buscar. Moisés tentou se esconder também, atrás das ovelhas de Jetro. O próprio Jonas, que mencionou Cauê, também tentou se esconder no porão de um barco, se esconder da vontade do Senhor. João, Evangelho de João, aliás, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. A mulher samaritana que se escondia de toda uma cidade. Talvez você olhe para você e diz, não, a minha vida não é digna, eu não devo me mostrar, não devo estar, não devo me expor. Essa mulher samaritana, nós sabemos, ela tinha uma vida difícil. Ela não podia caminhar com as pessoas da cidade, ela não podia relacionar com as pessoas da cidade. Mas quando ela é encontrada pelo Senhor na beira do poço da cidade de Sicar, e ela tem a sua vida transformada, a mulher que agora vivia se escondendo, agora tornou-se uma evangelista e levou toda a cidade aos pés de Jesus. Ninguém pode se esconder do Senhor. Não pensa que é um acaso nós estarmos aqui hoje. Não pensa que é um acaso. Deus sabe o que faz. Ele encontrou a cada um de nós com um propósito. E Ele vai cumprir esse propósito. Se for para levar os Pereira tudinho aos pés do Senhor, vai. Os Ferreira, os Menezes, os Silva, quem mais? Os Soares, os Farias. Porque Deus tem um propósito. Os Marques, Deus tem um propósito. E Ele não vai deixar ninguém se esconder dele, queridos. Ele vai encontrar todos. Ele vai nos trazer, irmã Nete. Ele vai nos trazer. Ele vai nos colocar junto. Mesmo que a gente achava que não precisava, Ele vai dizer e vai nos mostrar a necessidade que nós tínhamos. E vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Ainda em João, o 4 era só uma referência, queridos. O versículo 6, capítulo 6 de João, Jesus encontrou no meio de uma multidão, sabe o quê? Um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Esse rapaz, óbvio, não tem um nome. O nome é uma coisa muito importante na cultura judaica. Significa que se não há o nome dele aqui, ele era tratado como o mais insignificante no meio de todas aquelas pessoas. Mas para Deus, ele tinha uma importância muito grande. Porque no meio de uma multidão de mais de cerca de 15, 20 mil pessoas, ele foi o único que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que eu aprendo, irmãozão, aqui com isso? Que há muitas pessoas que têm muito, mas o muito sem Deus é nada, não serve de nada. Tem um monte de gente que tem muito,
mas o muito que ele tem não serve de nada para ele. Eu até hoje já fiz muitos funerais. Perdi meus cabelos fazendo funeral. Nunca vi um carro entrar no túmulo. Nunca vi uma casa, mansão, bonita ou feia, entrar num túmulo. Nunca vi cabeças de gado entrar num túmulo. Nunca vi. Porque tudo que você conquistou nessa vida é para essa vida. Mas aquele que conquistou riquezas na glória é para a glória. Ninguém vai te roubar isso que você conquistou no Senhor. E há outros que têm pouco. Mas o que tem pouco com Deus torna-se muito. Porque Deus multiplica. Porque Deus faz aquilo que nós não entendemos, não imaginamos. Eu ouvi o testemunho hoje de um irmão lá em Belém que ia no mercado fazer uma compra fiado. No caminho do mercado encontrou um pacotinho de dinheiro, R$310. Ficou lá por cerca de 1 hora, 2 horas esperando para ver se alguém manifestava que perdeu o dinheiro. Ninguém manifestou, ele deu graças a Deus, foi para a feira e não comprou fiado, comprou no dinheiro. Porque Deus cuida dos seus. Porque ainda que seja pouco com Deus, é muito. E quem não tem nada e tem Deus, tem tudo. Porque as pessoas estavam em volta de Jesus, não tinham o que comer, mas comeram. E comeram de verdade, queridos. Porque a Bíblia diz que depois que terminou de comer, sobraram 12 cestos de pães. Então não sobra comida onde há pessoas com fome, sim ou não? Se tiver pessoa com fome, vai sobrar comida? Não, só sobrou porque estavam todos saciados. No meio daquela multidão, um rapaz com 5 pães e 2 peixes não pôde se esconder de Deus. Jesus já tinha visto ele. Jesus já sabia dele. Jesus disse: alimentem vocês. Ninguém podia, mas Jesus já sabia que tinha alguém lá. Jesus já sabia que você estaria aqui hoje. Jesus já sabia quem era você. Mesmo naqueles dias, Edivânia, de luta, naquele apartamento, Deus já sabia de vocês. Deus já conhecia. Deus já sabia do Theo. Vocês nem sabiam, Deus já sabia. Ele já sabia de tudo. Porque ninguém pode esconder-se do Senhor. Amém, querido? Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Que Deus tem um propósito na sua vida. E Ele não te chamou para te esconder, para você ficar em oculto. Guga não é para você estar em oculto na sua escola. Podem até te conhecer como o tampa do game. Mas tem que saber que você ama Jesus acima de tudo. Deus te colocou lá com esse propósito. Quando eu estava esses dias na marcenaria, depois que você foi embora, eu não estou fazendo propaganda do meu trabalho não, queridos, mas eu quero te dizer algo antes de você sair daqui hoje. Eu estava fazendo essa mesinha, a gente tem a Escola da Graça, e eu gosto de colocar ela no meio, porque a gente faz como uma roda. E aí eu estava fazendo o acabamento dela, e ela tem alguns defeitos de pregos, de cortes que houveram nela. E eu queria calafetar, né? Você tem aquela massa que o marceneiro usa, você pode tapar, você pode esconder e vai ficar perfeito, vai ficar bonitinho. E o Senhor disse a mim para não fazer, era para deixar com os defeitos. E eu questionava, mas Senhor, por quê? E Ele disse para mim que cada marca dessa tem uma história. Foi algo que foi feito, tem uma história. E por mais que a gente pense que isso é defeito, mesmo com defeito, se você olhar, está bonito. O que Ele está dizendo para mim aqui, mesmo que você tenha defeitos, eu quero usar a tua vida. Então não pensa que porque você tem defeitos, você tem fraquezas, Deus não pode te usar.
as lutas, as dificuldades que você passou na vida formaram você, forjaram você. Então não tenha vergonha das marcas, mas use essas marcas para falar do amor de Deus. Porque mesmo do jeito que Ele nos encontrou, Ele nos molda. Se você vê essas madeiras lá na minha marcenaria, você vai vê-las todas feias. O Zé olhou e disse: mas pastor, o senhor usa essa madeira? Eu digo: eu uso. Você vê a madeira toda feia, né, Zé, quando entra lá? Olha como está agora, Zé. O Senhor nos molda, Zé, e Ele quer nos usar. Então deixa o Senhor te moldar. E Ele pode deixar algumas marcas para você lembrar do que você deve ou não deve mais fazer. Mas ainda assim Ele vai te usar. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo te acompanhe essa semana. Que seja uma semana de você resplandecer para as pessoas que estão à sua volta. Que você não se esconda, mas você se mostre em nome de Jesus.